Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui a respeito do pós-jogo do São Paulo contra o Ituano, fim de jogo 0 a 0, e vamos também falar aqui a respeito do Luiz Henrique, jogador do Olympique Marseille, que é do Interesse São Paulo. Tenho novidades para trazer aqui para vocês. Antes de mais nada, toda aquela coisa, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino de notificação para você não perder nada do que acontece por aqui. Aqui tem vídeo novo todos os dias, então todo dia que você chegar aqui vai ter vídeo novo para você assistir, falando de São Paulo, com todas as notícias atualizadas, resenhas e muito mais. Também vou pedir para você deixar o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Sempre lembrando para vocês que o link de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição, então me segue nas outras redes sociais. E vamos lá pessoal, vamos começar falando aqui a respeito desse jogo. É lógico, falando a respeito dessa escalação do Rogério Ceni, que basicamente ele teve aí como novidade 5 jogadores que não atuaram na primeira partida contra o Guarani. Primeiro, o Miranda, que retornou aí pós problema de Covid, ele faz sua estreia no Campeonato Paulista. O Giandray no gol no lugar do Thiago Volpi, surpreendendo a maioria que achava que o Thiago Volpi ia continuar no gol. No meio de campo tivemos o Nestor no lugar do Gabriel Neves. No ataque nós tivemos a ausência do Caleri e também ali a chegada do Rigoni como centroavante. Dessa vez o Patrick foi titular da equipe. Na minha opinião, já começa de cara errando aí uma coisa. Na minha opinião, o Rigoni ele não pode jogar como centroavante. Se o centroavante da equipe é o Caleri e você, por algum motivo de rodízio, que é a desculpa que o Rogério Ceni colocou, então você tem que escalar o reserva dele, que em tese era para ser o Juan. Se não é o Juan, é o Éder, não o Rigoni, que não joga como centroavante. E, dito e feito, o time do São Paulo com Rigoni de centroavante não conseguiu criar muita coisa. O começo do jogo contra o Ituano, para mim, foi bom. Eu gostei do começo do jogo do São Paulo, principalmente do Alisson, ali atuando como ponta. Ele foi até que bem, apesar de que em alguns momentos ele não se entendeu muito bem ali com o Wellington. O Wellington que, pelo amor de Deus, mais uma vez foi também uma novidade da escalação. Na minha opinião, foi muito mal hoje. Muito mal. Ele não consegue acertar nenhum cruzamento. Então fica claro que o Reinaldo não pode ser reserva do Wellington, por mais que sim, o Wellington foi titular hoje por conta de um rodízio que o Rogério Ceni fez o elenco, não porque no time ideal do Rogério Ceni o Wellington seja titular. E ali outro ponto que eu quero destacar a respeito dos testes do Rogério Ceni é o Nicão. Muita gente está estranhando o jeito do Nicão de jogar, né? Que ele está encaixando ali, entrando mais pelo meio, encostando mais no centroavante. Basicamente o que o Rogério está querendo fazer é potencializar o Nicão, que tem como melhor característica a finalização. Ele tem uma finalização muito forte, muito difícil de ser defendida, portanto. E aí ele tenta colocar o Rigoni, e aí ele tenta colocar o Nicão mais perto do atacante, que se sobra qualquer bola ali ele chuta no gol, é mais fácil dele fazer o gol. Pelo menos foi o que eu entendi dessa ideia do Nicão. Só que ele não jogou bem mais uma vez. Ele teve suas trombadas ali pelo lado direito, né? Com o marcador e ganhando muito bem, segurando muito bem a bola, passando muito bem a bola. Mas nada muito efetivo, nada que criasse muitas chances para o São Paulo, nada que se resultasse em perigo de gol para o adversário, e pouco o São Paulo criou no primeiro tempo. Outra coisa, e isso eu também já tinha alertado para vocês no jogo anterior, o São Paulo ele teria que se jogar para cima do adversário no Morumbi, diferente do jogo contra o Guarani, que o Guarani ia para cima do São Paulo e deixava o São Paulo jogar mais. Hoje o Ituano ficou atrás no começo do jogo e o São Paulo é que tinha que comandar as ações, e isso aconteceu, porém o São Paulo não conseguiu de forma inteligente criar essas jogadas, só choveriam para a área sem nenhuma efetividade. Após esses 25 minutos, o que acontece? Isso é basicamente normal em todo futebol. Quando o time começa essa pressão absurda como o São Paulo começou e dá essa impressão pra gente de que o time tá bem, tá atacando bem, mas não se resulta em gol, a tendência é que depois dos 25 minutos, depois dos 20 minutos por ali, o time comece a cair um pouco de rendimento, porque tem uma pressão para que aquilo aconteça. E aconteceu.
e o Ituano foi para cima do São Paulo e teve o pênalti que, na minha visão, foi muito bem marcado. Que o Gabriel Sara, ele vai para a disputa, beleza, o braço, essa parte aqui do braço, ela tá colada, mas essa parte do braço, que é a parte que bate a bola, ele deixa assim e a bola bate. Então, pênalti bem marcado, muito bem marcado inclusive, mas eu gostei de 2 pontos que eu queria comentar a respeito dessa penalidade. Rafinha e Jandrei, eles foram essenciais para que o Ituano não fizesse gol de pênalti e talvez agora eu estivesse falando para vocês de uma derrota, a segunda seguida do São Paulo no Paulistão. O Rafinha primeiro aí começou a encher o saco, aí foi lá, pegou a bola no braço, depois falou pro juiz que a bola estava no lugar errado, depois pegou a bola e colocou ela no lugar um pouco mais atrás ali pro batedor, né, o Gerson Magrão, ele ficar um pouco mais nervoso. Aí o Jandrei ficou lá bebendo sua água, passando pano no rosto, o árbitro foi lá, falou para ele ir pro centro do gol, aí ele falou que beleza, eu vou, aí foi, tomou mais um gole d'água, passou mais a toalha no rosto, o árbitro começou, estava para xingar o Jandrei para ele ir logo pro centro do gol, aí o Jandrei, beleza, eu vou, aí deu aquele miguezinho, foi andando lento, aí o árbitro reclamou, ele, opa, isso aí, vamos lá, bateu o pênalti. Isso vai irritando completamente o batedor do pênalti, que não sabe mais se bate ali, se bate do outro lado, se ele vai bater uma bomba, se ele vai bater colocado, se ele vai olhar pro goleiro e tentar deslocar o goleiro ou não. Então toda essa cena, tanto do Rafinha como do Jandrei, desconcentraram o batedor. E é estatístico isso que eu tô falando aqui para vocês. Por mais que os goleiros profissionais, eles treinam, eles olham o histórico de cada batedor de pênalti daquela equipe. Se ele chuta mais aqui, se ele chuta mais do outro lado. Mas em momento de tensão, que era esse hoje, né? Já tinha toda essa demora para a batida do pênalti, tinha toda a torcida do São Paulo ali contra o jogador. A tendência é que ele bata realmente do lado em que ele está indo para a bola. Por exemplo, um canhoto vai bater do lado esquerdo do goleiro, um destro vai bater do lado direito do goleiro em momento de tensão grande assim. Jandrei foi muito bem, defendeu o pênalti. Não só isso, no segundo tempo também fez 2 defesas difíceis ali, uma inclusive no final do jogo onde ele sai muito bem do gol, fecha muito bem o ângulo. Para mim, o destaque dessa partida foi exatamente ele, o Jandrei. Não sei se já de cara ele vai tomar assim a vaga do Thiago Volpi, mas deixa muito claro que merece uma sequência, merece continuar jogando, não comprometeu. E outro ponto positivo, foi muito bem ali com os pés, arriscando os passes e dando uma dinâmica ali para a saída da defesa que não tem com o Thiago Volpi. E isso a gente já tem de relatório de treinamento que chamou a atenção do Rogério Ceni. E ali o meio para o ataque do São Paulo continuou aquela mesma coisa do ano passado, basicamente. O time não consegue criar e parte para cruzamento para a área toda hora. E lógico, isso não deu certo com o Rigoni. Rogério Ceni voltou para o segundo tempo com o Caleri. Rogério tirou o Nicão para colocar o Reinaldo, depois tirou o Wellington para colocar o Caio. Estreia do Caiobinha. Também teve a estreia do Pablo ali no meio de campo. Na minha opinião, o Caiobinha, ele errou algumas coisas ali que é erro de estreia. Completamente normal errar aqueles tipos de decisões. Por exemplo, em algum momento ele não sabia se ele ia correr, e aí o cara dava a bola e ele não estava lá porque não tinha corrido antes quando era para correr. Às vezes ele tinha que fazer a tabela logo e não fazia. Uma bola ali que ele chutou, eu nem acho que ele chutou errado, né? Porque o chute não foi no gol como ele queria, como ele imaginou ali. Mas era uma bola que talvez ele pudesse ter colocado na área, talvez outro jogador ali do São Paulo colocaria na área, o que também não quer dizer que essa bola colocada na área fosse gerar uma cabeçada que fosse pro gol, ou que até esse jogador teria acertado esse cruzamento. Mas são esses tipos de decisões que eu acredito que ele no primeiro jogo quis ir para dentro logo assim de cara para fazer uma grande atuação, e às vezes não é no primeiro jogo que isso já vai encaixar, isso já vai dar certo. Eu gostei da estreia dele, acho que é um menino que tem que ser lapidado. Não dá para empolgar, não dá para diretoria olhar para o Alisson, que fez um bom começo de primeiro tempo, e olhar para o Caiobinha e pensar, poxa, esses caras bem trabalhados podem ser a solução para o ponta rápido ali que a gente precisa, para o ponta esquerdo que a gente precisa. Não são solução. O Alisson tá ali para quebrar um galho, provavelmente ser um jogador operário que precisa jogar no meio campo quando necessário e na ponta quando for necessário. O Caiobinha já é um moleque que tem que ser trabalhado para o ano que vem, talvez passar a ser um jogador que figura mais em time titular, em jogos decisivos ali, quando necessário também, ou quando tiver algum outro desfalque. Mas no geral o time foi mal no ataque,
foi mal no meio de campo. Na defesa, mais ou menos. Miranda também fez uma partida que eu não gostei muito. Já o Diego Costa, para mim, hoje ele foi bem. Ele tem uma característica muito importante, talvez tenha sido isso que faz os técnicos insistirem nele, né? É a cabeçada, tanto para atacar quanto para defender. Ele é muito bom no jogo aéreo. Você viu ali, provavelmente, que ele ganhou umas 3 disputas em cobrança de escanteio. Numa daquelas ele faz o gol. Inclusive, ele tem gol contra o River Plate em Libertadores. Então, não é algo que você pode simplesmente deixar de lado. É uma característica importante para o zagueiro. Por mais que ele no chão não estava indo bem, hoje, na minha opinião, ele foi melhor, mas é cedo também para se empolgar até com o Diego Costa. De resto, o que eu vou falar aqui para vocês serve para todo o andamento do Campeonato Paulista. Eu já vi muitas críticas e críticas pesadas ao treinador Rogério Ceni. Eu não fui a favor da demissão do Crespo. Eu queria que o Crespo tivesse continuado no São Paulo naquele momento. Eu acredito que não teria caído pelo fato de que o Rogério Ceni, quando ele chegou e quando começou as partidas, já tinha a torcida a favor. Quem estava no Morumbi viu que o São Paulo era empurrado pela torcida. Não era o time que tinha vontade que fez acontecer o não rebaixamento, foi a torcida. Tanto que fora de casa, o desempenho do Rogério Ceni era até pior do que o do Hernan Crespo. A única partida que a gente ganhou fora de casa foi contra o Palmeiras. Mas já que trouxe o Rogério Ceni, já que decidiu permanecer com o Rogério Ceni para 2022, eu não tenho muito o que falar aqui para vocês, né? Eu tenho que ter cuidado, lógico, com o que eu falo, porque eu sou um influenciador. Mas basicamente, o time do Rogério Ceni ele só vai começar a jogar do jeito que vocês querem, tabelando, jogando com a cara do time do Rogério Ceni, lá para julho ou agosto. Antes disso, galera, é muito provável que você vá se frustrar se você quer o time jogando muito. Você quer muito chute fora da área, muita triangulação, você não vai ter isso. Mas atenção, isso não quer dizer que o time não vá entregar os resultados necessários. Talvez até ganhando o Campeonato Paulista, jogando muito feio. Talvez até se colocando muito bem ali no Campeonato Brasileiro sem jogar bonito. Porque jogar bonito e ter resultado não é a mesma coisa. Eu quero falar para vocês é que a gente comprou essa ideia de que esse Paulistão desse ano não era para o time se sacrificar. O Rogério Ceni tá trocando peças e vários desses jogadores nunca jogaram juntos. Então é natural que o time realmente não renda nesse início. É natural que daqui a pouco, e se isso acontecer para mim não vai ser nenhuma surpresa, o time comece a encaixar resultados positivos, vitórias até. E a galera vai pensar, pô, o time tá ganhando e tal, mas não tá jogando bonito. E aí eu volto a dizer, esse time ainda vai levar meio ano para ter a cara do Rogério Ceni e eu não sei se até lá vai aguentar essa pressão, que é nítido que vai acontecer. Já está acontecendo. Por mais que a galera, quando o Rogério Ceni tava lá no Fortaleza e estava se destacando, queria ele aqui de volta, né? Enfim, ele ter sido ídolo do São Paulo lá atrás não vai deixar ele imune como treinador. A pressão ela vai chegar muito provavelmente e eu não sei, repito, se ele vai estar aqui até fazer esse time jogar com a cara dele. Falando agora a respeito do Luiz Henrique, que eu falei para vocês que o São Paulo tinha interesse, mas travou esse interesse e essas foram falas tanto do Rogério Ceni quanto do Belmonte, que se pronunciaram falando abertamente a respeito do Luiz Henrique do Olympique Marseille e falaram que o São Paulo até avançou na negociação pelo jogador, porém que o Olympique não queria negociar o jogador, pois teria um problema de transfer ban e era importante permanecer com o Luiz Henrique na equipe. Rogério Ceni falou em coletiva, o Belmonte falou em entrevista. Ontem, o Olympique Marseille anunciou uma contratação em seu perfil oficial, dando a entender que esse problema do transfer ban, esse problema não vai atrapalhar mais o Olympique Marseille. Portanto, o São Paulo deverá retomar as negociações pelo jogador em paralelo, enquanto está observando outras opções do mercado e também está de olho no Diego Costa, como eu falei ontem aqui para vocês. Você gosta do nome do Luiz Henrique? Gosta do nome do Douglas Costa? O que você achou do jogo? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião. Vou estar respondendo todos os comentários. Deixa o like se gostou do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.